fazer o convite sexual? Contrato sexual, diferença entre disfunção e inadequação sexual, escolha e sexo casual. Essas dúvidas eu vou responder no vídeo de hoje. Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Então, vamos para as perguntinhas de hoje sobre sexualidade. Primeira pergunta: qual a diferença entre disfunção e inadequação sexual? Escutei esse termo recentemente. Disfunção sexual caracteriza-se por uma perturbação clinicamente significativa na capacidade da pessoa responder sexualmente ou experimentar o ato sexual. Está ligada com a não realização da função normal da sexualidade e está associada a uma doença, uma disfuncionalidade. E é um termo encontrado no DSM-5 e no CID, onde ficam registradas as doenças. Inadequação sexual possibilita um sentimento mais amplo e situacional. Muitas vezes há uma inadequação com aquela parceira ou naquela circunstância, mas mudando a parceria ou a circunstância, o que era o inadequado pode ser adequado. Portanto, deixaria de ser classificado como disfuncional ou doença. Essa situação causa angústia diante da esperada satisfação sexual, intimidade e prazer. Para ambas as situações, o trabalho na terapia sexual é recomendado, avaliando os fatores biológicos, intrapsíquicos, interpessoais e sociais que constituem o indivíduo. Segunda pergunta: pode parecer estranho, mas fico constrangida ao ouvir o convite sexual. Ao fazer o convite sexual. O convite sexual ele pode ser feito de várias maneiras. Isso dependerá da dinâmica, da abertura e da conexão dessa relação. Cada pessoa tem a sua forma de fazer esse convite. Alguns falam de maneira mais clara, outros através de carícias, uma roupa sensual. A forma de comunicar esse convite ela pode ser verbal ou não verbal, ou seja, com gestos ou com ações. É fundamental observar se o convite é feito de maneira efetiva, ou seja, se o outro está entendendo essa maneira que está sendo feito este convite. Então, alguns pontos importantes que você deve ficar atentos. A comunicação ela precisa ser adequada aos valores do casal para que deixe os dois ali se sintam confortáveis e não constrangidos. Deixar claro suas preferências e necessidades, o que não sabe e o que está pensando e desejando. Negociar as preferências sexuais com liberdade, sem pudor e com leveza. Fazer negociações sexuais faz parte da sexualidade saudável do casal. Terceira pergunta: ouvi numa live você falando sobre contrato sexual. Quais pontos importantes para esse contrato? É importante entender que as divergências entre o casal com as preferências sexuais não significa que o relacionamento está ameaçado ou que não vai ter futuro. Por isso será necessário sempre ter um diálogo sexual. A necessidade de negociar preferências e assim fazer alguns ajustes poderá ser conversado e assim firmado um contrato sexual que precisa ser feito e revisto durante toda essa parceria para ir se adequando à sexualidade deste casal. Esse contrato sexual, ele deve focar em alguns pontos importantes. Então, vamos a eles. Como será feito o convite para o sexo? Tem isso claro? Como negociar as preliminares? Terão ou não? Como falam que querem mudar a posição? Como comunicam que não querem sexo naquele momento? Qual a frequência sexual? Quais as práticas sexuais? Quais posições? Qual a duração? Qual o momento do dia? Como lidar com as maneiras para a contracepção? Sexo seguro ou ter filhos? Quanto maior for a comunicação e o diálogo sexual, maior a flexibilidade em que entende a sexualidade e maior será a chance de conseguirem realizar as adaptações do contrato ao longo do relacionamento. Então, revisite este contrato sempre. Quarta pergunta: como saber se estou certa na escolha de um parceiro? Será que escolhi o parceiro ideal?
Quando se relaciona com uma idealização de um parceiro, provavelmente se frustrará, pois o ideal foge muito da realidade, não é mesmo? A escolha do parceiro, ela se baseia num jogo de vazios e de cheios, e que somente com a interação da dinâmica da relação que terá percepção se o relacionamento prosseguirá, evoluirá ou simplesmente colocar um ponto final nesse relacionamento. Estudos mostram que quanto menos elementos conflitantes não resolvidos no histórico familiar dessa pessoa, mais fácil é a escolha do parceiro. A felicidade de um relacionamento não é obra do acaso. Há elementos de importância fundamentais na vida da pessoa que vão lhe direcionando para a sua escolha conjugal. O importante é respeitar o seu modo de ser, de pensar, de sentir e de agir, para que assim tenha a sua própria estrutura de personalidade que se identifique, que as mantém e as fazem funcionar. Então, seja você em primeiro lugar, para assim deixar a escolha fluir naturalmente. Quinta pergunta. Às vezes fico na dúvida se realmente quero um relacionamento ou apenas um sexo casual. O relacionamento duradouro ou apenas sexo casual será uma escolha, uma opção, algo que a pessoa esteja disponível e consciente para aquele momento. A atração sexual pode levar a uma relação sexual esporádica ou repetitiva, por curto ou longo prazo, sem maiores envolvimentos, podem ser. Já o casamento é um compromisso, um estabelecimento formal de uma aliança com reconhecimento jurídico, ou religioso, ou social. Atualmente, relações estáveis têm adquirido reconhecimento público e afetivamente conquistaram o status de casamento. É fundamental olhar para si, para o seu momento atual, com autoconhecimento para entender o que quer, deseja e que está disposto a investir numa relação. Se você quer de paraquedas aqui, eu convido você a se inscrever no meu canal, Paula Freitas Psicóloga. Lembrando que a primeira semana do mês sempre eu trago conteúdo sobre sexualidade. Porque, como eu disse lá no início do vídeo, eu também sou psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Então, estou à disposição para os atendimentos. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, no 11 98313 2371. Porque, afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.